Então, hoje a gente vai abordar um pouco sobre o nanismo e a acromegalia hipofisária. Os discentes sou eu, Carla Castro, a Gabriele Lopes e também a Vitória Prior. Então, abordando um pouco mais sobre a temática do nosso grupo, sabe-se que o funcionamento, né, de alguns tecidos e também inúmeras atividades do nosso organismo, elas ocorrem devido à presença de algumas substâncias que são conhecidas como os hormônios, que eles atuam então de uma forma química, tanto nas glândulas quanto em órgãos que têm essa função endócrina específica. Então, para que o nosso organismo, né, consiga se manter de uma forma funcional, agindo e atuando com toda essa capacidade, é necessário que todos os órgãos e os tecidos que estão relacionados, eles estejam se adequando e também se adaptando a todas essas mudanças e variações, tanto de ambiente, né, também como de fases e contextos. E essa atuação hormonal, ela ocorre de forma tanto molecular, quanto celular, quanto orgânica. Então, de modo bem geral, assim, os hormônios eles desempenham algumas funções que são essenciais, como a reprodução, o crescimento corporal, a manutenção corporal interna também, a produção e a manutenção e armazenamento de energia. Então, sendo assim, posteriormente a gente vai abordar um pouco sobre a acromegalia hipofisária e também o nanismo, que são patologias, né, que estão relacionadas com os hormônios de crescimento, o GH, que é o fator responsável pelo crescimento corporal e também é responsável pela replicação e pela regeneração celular. Boa tarde, eu sou a Vitória e hoje vou falar para vocês sobre acromegalia. Quanto à sua definição e etiopatogenia, é uma doença conhecida também como hipersomatotropismo e ela nada mais vai ser do que uma produção excessiva ou contínua de GH. Isso vai fazer com que tenha um excesso de crescimento em ossos, tecidos, tecido conjuntivo ou vísceras e uma desregulação no metabolismo glicídico. Essa doença ela vai acontecer de maneira diferente em cães do que em gatos ou em gatos do que em cães. Em cães, ela tem origem mamária ou por exposição prolongada a progestágenos ou em menor quantidade, mas por adenoma hipofisário. A forma que mais vai acometer cães, então, é devido a uma exposição prolongada a progestágenos, que pode ser tanto de forma endógena ou exógena. Endógena seria no ciclo estral, na fase luteínica, e exógena quando é aplicada, então, anticoncepcional na cadela. Já em gatos, do contrário de cães, a forma que mais acomete é devido a um adenoma hipofisário somatotrófico e em quantidades muito raríssimas devido a progestágenos. Bom, quanto à sua incidência. Em caninos, não existe um padrão racial, mas existe uma predisposição de fêmeas a apresentarem essa doença, justamente por causa dos progestágenos, então devido ao ciclo estral ou anticoncepcionais. Já em gatos, a gente tem um padrão racial, que é nas raças American Short e Long Haired, em machos idosos que têm propensão a terem esses adenomas de células somatotróficas. Quanto aos sinais clínicos observados nessa patologia, em cães se destaca o crescimento exagerado de partes moles, como o tecido conjuntivo, da pele, da língua, da orofaringe, então resultando no aumento dessas obras cutâneas e é caracterizada então por um animal com uma expressão de tristeza. Também vai ter um aumento nos tecidos interdentais, que vão causar um desalinhamento dentário e uma respiração estertorosa devido ao aumento do volume da língua. E embora os caninos eles não sejam diabéticos, muitos deles vão desenvolver poliúria e polidipsia secundária, então, à glicosúria. Em gatos, a gente tem como características a poliúria e a polidipsia devido ao diabetes. Temos um crescimento exagerado de tecidos, bem como em cães,
eles vão ganhar peso. Então, embora esse gato ele seja diabético, o padrão seria ele perder peso, quando ele tem a acromegalia, ele ganha peso, tá? Podem acontecer, então, artropia degenerativa, principalmente em articulações escapulohumeral, húmero radioulnar e em carpos. Também pode acontecer insuficiência cardíaca congestiva, causando um edema. E devido ao crescimento desses tecidos em gatos, a gente também observa a respiração estertorosa por causa do aumento da língua. Em gatos também podem acontecer manifestações neurológicas devido a um crescimento da massa pituitária. E essas alterações neurológicas podem gerar sonolência, convulsões e que o animal fique andando em círculo. E quanto ao diagnóstico, né? Como a gente vai ter certeza que o animal ele está tendo essa doença? Então, são feitos exames sanguíneos, tanto hemograma, bioquímico, hormonais, onde a gente pode observar uma hiperlipidemia, uma hiperglicemia, elevação de enzimas hepáticas, o animal ele tem cetonúria, tende a ter eritrocitose, hiperfosfatemia, azotemia, sugestivo de comprometimento renal. E também existem outras formas de diagnosticar essa doença, por exemplo, com raio-x, onde a gente pode observar hiperostose da calota craniana, um aumento mandibular, a atropia degenerativa dessas articulações. E também vai ser possível mensurar o tamanho do coração para dizer se esse animal está com cardiomegalia. Podemos utilizar também o eco para avaliar essa cardiomegalia. E quanto ao ultrassom, a gente vai observar as vísceras aumentadas, então uma visceromegalia, vísceras renais, adrenal, hepática, e a hepática ela é mais comum quando o animal está com diabetes. Quanto ao tratamento, né, como ela se apresenta de formas diferentes em cães quanto em gatos, o tratamento ele vai ser diferente, né? Em gatos, a principal coisa é fazer a insulinoterapia para manter os níveis glicêmicos, o manejo alimentar desses animais também. E quando essa doença ela for de origem de tumores hipofisários, a gente pode resolver ela de 3 maneiras, sendo que no Brasil a gente só tem a forma medicamentosa, e a radioterapia e a hipofisectomia não é uma coisa que tá disponível aqui no Brasil. Em cães, o tratamento ele já é bem simples, uma vez que a retirada desses progestágenos, seja de forma endógena ou exógena, então, ou não se aplica mais esse anticoncepcional, ou castra essa cadela. Quando a castração não é uma opção, então existem medicamentos que podem ser usados para tratar esse animal. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o nanismo hipofisário, a definição e a etiopatogenia dessa doença. Bom, o nanismo hipofisário consiste numa hipofunção hipofisária que causa diminuição da secreção do GH. Ele pode acometer tanto caninos quanto felinos. E a principal característica é a diminuição da estatura desses animais. As causas para essa patologia, elas podem ser tanto endócrinas quanto não endócrinas. Uma das principais causas seria a formação cística dentro da adenohipófise, que impediria, então, a secreção correta do GH, para a corrente sanguínea, e, por conseguinte, os animais teriam essa diminuição da estatura. Outra causa pode ser a ineficiência na ação periférica do GH e anomalias estruturais do GH, ou seja, a molécula do hormônio ela possui conformações alteradas que diminuem a sua eficiência e causa, então, os sinais clínicos de deficiência de GH. Outro tipo de alteração é a mutação do gene do fator decodificador de transcrição hipofisária.
que causa uma patologia chamada panhipopituitarismo, que além da diminuição do GH, essa patologia também causa redução de prolactina, de TSH, DLH e DFSH. Ou seja, animais que possuem essa alteração, eles vão ter, além de sinais clínicos de nanismo, vão apresentar sinais clínicos de redução de hormônios de diversos outros sistemas. A incidência acomete tanto caninos quanto felinos. Normalmente não se tem pesquisas que demonstrem a diferença de acometimento em machos ou em fêmeas, embora alguns autores relatam que tenham acompanhado mais casos em fêmeas. Existem algumas raças que têm uma maior predisposição, como é o caso do pastor alemão, golden retriever, pinscher toy e também splits. Sinais clínicos do nanismo. Normalmente, os sinais começam a ocorrer a partir dos 2 a 5 meses, onde a gente pode observar um retardo estatural, retenção de pelame infantil, ausência de pelame primário, feições imaturas, retenção de dentes infantis, atrofia testicular ou ausência de ciclos estrais, deformidades ósseas e prognatismo. De 6 a 8 meses, se intensifica o aparecimento de sinais dermatológicos, incluindo alopecia bilateral simétrica do tronco, hiperqueratose, hiperpigmentação progressiva, descamação exacerbada, formação de pústulas, e normalmente esses animais não têm prurito, que é um sinal interessante para diferenciar de outras dermatopatias. De 2 a 3 anos, você tem uma piora clínica desses pacientes, porque o acometimento da hipófise começa a piorar com a idade. Então, vai ter uma queda acentuada do estado geral dos pacientes, deformidade no esqueleto como resultado, e perda de função renal nos casos onde o sistema renal está sendo acometido. Os exames complementares solicitados. O teste de função hipofisária é importante para que a gente consiga ter um diagnóstico definitivo. Mas a avaliação da concentração sérica do GH de forma isolada, ela não é recomendada, porque em pacientes saudáveis, em alguns casos, eles podem apresentar diminuição dos níveis basais de GH. Ou seja, a gente pode ter um falso negativo a partir daí. O teste de estimulação do GH é o teste mais indicado para estabelecer um diagnóstico definitivo, onde consiste na estimulação da secreção do GH através da administração de estimuladores exógenos. Eles podem ser o GH-RH exógeno ou drogas alfa-adrenérgicas. Essas drogas alfa-adrenérgicas, quando usadas, elas devem ser monitoradas, o paciente, no caso, após a aplicação, porque elas podem causar bradicardia. Em pacientes que não têm nenhuma alteração, decorrido de 20 a 30 minutos após a administração, espera-se que se tenha um aumento do dobro ou até mesmo do quádruplo da concentração sérica do GH. Em animais que possuem nanismo hipofisário, o GH vai permanecer nos níveis basais antes do momento da aplicação desses fármacos. Contudo, a aplicação prática da dosagem sérica do GH é limitada como método de diagnóstico, porque a concentração sérica deve ser determinada por um radioimunoensaio espécie específica homóloga. E hoje em dia, no Brasil, esse teste ainda é pouco acessível. Já o teste de concentração sérica TIGF-1, ele é interessante como uma forma de diagnóstico de redução de GH indireta,
E em pacientes que têm nanismo hipofisário, eles normalmente vão ter uma redução do IGF-1. E ele recomenda-se, então, realizar a avaliação desse teste, porque ele é de maior aplicabilidade, porque o radioimunoensaio que pode ser utilizado é heterólogo e humano. Então, para os veterinários, se torna mais fácil o acesso. Os exames de imagem, então, as alterações que podem ser observadas na radiografia são não fechamento de físeis e deformações ósseas. Também pode-se observar epífises ósseas com calcificação desordenada ou incompleta. Já na ultrassonografia, quando se identifica alterações renais, pode-se evidencializar uma hipoplasia cortical ou até mesmo uma visceromegalia. Já nos exames de imagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, pode ser observado, quando presentes, os cistos hipofisários. Só que alguns animais saudáveis ainda apresentam cistos hipofisários e não são responsáveis por nenhum tipo de alteração. Ou seja, esse tipo de exame é interessante como método de diagnóstico quando a gente se tem a presença de cistos hipofisários juntamente com a clínica de nanismo hipofisário. O diagnóstico dos cistos de forma isolada não significa que o paciente vai ter nanismo hipofisário. O tratamento. O tratamento consiste na reposição de GH homólogo, e o ideal seria utilizar espécie específico, que seria, no caso, o canino, só que não se tem o GH canino disponível para uso. O suíno, ele é idêntico ao canino e seria a melhor alternativa terapêutica, contudo, no Brasil, não se tem o GH suíno disponível. Então, o que pode ser utilizado é o GH humano. Contudo, ele produz muita reação imunológica, porque a conformação é muito diferente da do canino, produzindo pouco resultado. A dosagem é de 0,1 a 0,3 microgramas por quilo por via subcutânea, 3 vezes na semana, por 4 a 6 semanas. E após a aplicação inicial, espera-se que de 6 a 9 semanas os animais comecem a apresentar resultado. Só que o resultado consiste em um pouco crescimento e uma variação na resposta dermatológica, nem sempre positivo. E vale salientar que, a partir dos resultados, a gente precisa sempre monitorar laboratorialmente esses pacientes para realizar o ajuste de dosagem, porque a importância do monitoramento semanal desses pacientes é devido à glicemia poder ser alterada com a administração do GH, tendo em vista que o GH pode causar consequências como a diabetes mellitus e de IGF-1. Então, outra alternativa seria a administração de progestágenos, que visaria a estimulação do GH a ser secretado pela glândula mamária. E seriam administradas, então, acetato de medroxiprogesterona na dose de 2,5 a 5 miligramas por quilo, subcutânea, com intervalo inicial de 3 semanas, seguido de um intervalo de 6 semanas. Os resultados aumentam a estatura dos animais e presença de pelame adulto, além de aumento de IGF-1 e DGH circulante. Só que esse tipo de tratamento, ele tem muitos efeitos colaterais, sendo eles a piodermite recorrente, de forma pruriginosa, anomalias esqueléticas, neoplasias mamárias, acromegalia, diabetes mellitus e hiperplasia endometrial cística. E, além disso, antes do início do tratamento, recomenda-se que todas as fêmeas tenham sido passadas pelo procedimento de ovário salpingo-esterectomia.
para não maximizar as chances de desenvolvimento de neoplasias que tenham que tenham receptores de estrógeno, de progestágeno, desculpa. Então, o prognóstico desses pacientes. Desfavorável quando não se faz nenhum tipo de tratamento. A expectativa desses pacientes é de 3 a 8 anos de vida. E a piora clínica começa a partir dos 5 anos, onde esses animais começam a ter a piora ali na porção da hipófise que secreta o GH. Muito obrigado pela atenção e ficamos à disposição para qualquer dúvida.